Tudo bem, pessoal? Bom dia. Como vocês estão? Então, ó, quero que todo mundo que pegue a apostila número 2, tá? Capítulo número 1. E nós vamos estar resolvendo as perguntas desse capítulo, começando lá pela página número 7, tá bom? Então nós vamos começar respondendo essas perguntas aí, tá? Tem perguntas que são de uso pessoal, então vai da interpretação de vocês e nós vamos estar verificando cada item aí, tá? Na primeira página aí, na página número 7, que tínhamos a primeira pergunta, ele diz assim: você estima que cada brasileiro produz quantos quilos de resíduos por dia? É a primeira pergunta. Aí ele pergunta: pesquise qual é o número de habitantes do município onde você mora. Depois calcule a quantidade de resíduos que é produzido diariamente nesse município. E pesquise qual é o destino dado a esse tipo de material, tá? Então, se vocês observarem, nós não tínhamos apenas uma pergunta, né? Nós tínhamos aí uma diversidade de perguntas aí, né? Dentro de um mesmo conceito aí presente, tá? Então, eu vou responder para vocês dentro da nossa proposta, tá? Então, nós podemos pegar aí, segundo o instituto chamado de Acatu, né? Nesse instituto chamado de Acatu, nós sabemos que cada brasileiro, em média, tá? Ele produz mais de 1 quilo de lixo por dia. Mais de 1 quilo, ou seja, ao longo de sua vida. Cada brasileiro em questão, ele produz lixo suficiente, capaz de lotar a área de um apartamento de 50 metros quadrados. E com 2,5 metros de pé direito, tá? Ou seja, é muita quantidade de lixo que uma única pessoa consegue produzir durante toda a sua vida. Aí a segunda pergunta, ele dizia assim: o cálculo, né, dessa quantidade, tá, diária de lixo produzida nos municípios, ela sempre vai depender da quantidade dos habitantes de cada município, tá? Essa é a realidade. Agora, o que você pode fazer é multiplicar a quantidade desse resíduo, tá, estimada para cada indivíduo de acordo com o número de habitantes que tem naquela determinada região, tá? Só para você poder imaginar a quantidade necessária que levaria a tantos, né, a tanto acúmulo de lixo em questão. A relação da quantidade de lixo que é gerada, né, o objetivo para a gente chegar nesse consenso é que a quantidade de lixo que é gerada, né, diariamente pelas pessoas, ela nos leva a ter uma dimensão do quanto nós precisamos melhorar enquanto pessoas, do quanto nós precisamos melhorar enquanto seres humanos. Então nós temos que criar hábitos para tentarmos suprir todo esse processo e toda essa dificuldade, tá bom? E aí a gente pode pensar também que o destino desses resíduos, né, produzidos no município, é óbvio, como o próprio aterro sanitário, usina de reciclagem, né, ou o próprio lixão, tá? Essas seriam as alternativas que nós poderíamos ter aí para respondermos essas questões que estão sendo elucidadas aí para nós, tá bom? Tudo bem até aqui? Então a primeira pergunta nós sanamos aí da página 7, né? Aí se nós observarmos aí, nós tínhamos uma segunda pergunta. Ele falava assim: observe as imagens a seguir e responda às questões. Então ele me mostrava aí, né, um algodão, né, colhido do algodoeiro, né? Nós temos a panela de aço e ele me mostrava também os colírios, né? Demonstrando que esses colírios, eles lubrificam, eles são capazes de lubrificar os óleos, né? Então, se nós formos pensar aí nessa relação, o que a gente pode pensar? Aí vamos lá primeiro, vamos imaginar. Ele me deu 3 alternativas de materiais. Então aí vem a seguinte pergunta para nós: os materiais e os objetos mostrados nas imagens estão presentes em seu dia a dia. Você usa algum desses materiais com mais frequência do que os outros? E aí ele te dá uma pergunta que é: quais poderiam ser? Tá? Então vamos lá? Então nós vamos pensar nas respostas que nós poderíamos utilizar. É lógico que a resposta ela é uma resposta de cunho pessoal, tá? Então,
A gente pode pensar no quê? Que o material plástico, assim como o algodão, eles são utilizados com uma maior frequência em relação ao aço em questão, né? Mas por quê? Porque o plástico em questão ele está presente em diversos produtos, como equipamentos eletrônicos, né? Que são produtos relativamente recentes, né? Na história da humanidade. E as embalagens de fabricação, né? Como de alguns tecidos, né? Então o algodão ele também pode ser utilizado, assim como o plástico também pode ser utilizado. Uma parcela dos tecidos atuais ela é feita de materiais sintéticos, ou seja, aquelas que são produzidas em laboratório, né? De alguma forma geral, tá? Então a gente tem que pensar na coerência daquilo que nós vamos apresentar como forma de resposta, tá bom? Então eu acho que ficou claro para todos nós. Os materiais mais utilizados são os plásticos, e a partir deles nós temos muitos materiais sintéticos, e a parte de medicamento nós também podemos utilizá-lo de uma forma geral aí, tá? Tudo bem? Então o que menos utilizaríamos seria o aço propriamente dito, tá bom? E aí nós cairíamos lá na página número 8, né? Na página número 8, ele também traz uma perguntinha para nós aí, não traz? Ele faz assim para vocês assim: junte-se a um colega e discuta a seguinte questão: os benefícios que a barraca mostrada na foto proporciona aos usuários são mais vantajosos do que no impacto ambiental que esse equipamento pode nos causar, né? O que vocês responderam? O que vocês acreditam que seja como uma resposta válida, né, para esses conceitos em questão, né? O que vocês pensariam aí? Me digam, quero ouvi-los. Mas está em vídeo, não tem problemas, né? Então nós podemos pensar que a barraca, né, como a da foto, ela pode proporcionar, né, a nós, usuários, a experiência de acampar em meio à natureza, com conforto de ter prestígio, né, de ter um abrigo bacana. Mas esse equipamento ele traz custo ambiental, né, após ser descartado. Eles também podem, né, a gente pode pensar que essa barraca, ela é longa, né, e ao contrário dos objetos descartáveis, como as garrafas plásticas, né, esse equipamento ele não tem muito impacto no meio ambiente quando é descartado, tá? Tudo bem? Ficou claro para vocês? É uma pergunta mais de cunho de observação, né? Para nós observarmos. Mas eu acredito que não tenha tido tantos problemas para vocês essa resposta, né? Vamos para outra. Vamos ver aqui. Deixa eu abrir meu aplicativo. Lá na página número 9. É a 9, vamos ver. Isso, lá na página número 9, ele traz uma pergunta para nós aí, que é sobre o plástico, né? Reflita e responda. Por que o plástico é considerado um vilão para o meio ambiente, né? Essa é uma pergunta, né, que a gente tem que responder. Por que esse plástico ele é considerado um vilão para nós, né, de uma forma geral? Vamos pensar aí, então. Por que será que ele pode ser considerado um vilão para nós, né? Primeiro que a gente tem que pensar, que eu acredito que todos vocês responderam, é porque o plástico ele demora muito tempo, né, para se decompor em meio ao ambiente, né? E com isso ele acaba acarretando o quê? Uma poluição ambiental, né? Mas eu também esperaria da resposta de vocês de que o plástico ele é produzido em larga escala. É muitas vezes barato e muito consumido, o que intensifica a geração desse resíduo, desse material, por longas datas, por longas gerações, né? Então a gente teria que pensar nesse critério de como nós poderíamos responder essa pergunta. Então a gente tem que pensar nessa propriedade, do porquê que ele leva tanto tempo, né? De uma forma geral, por que isso acontece? É justamente por isso, tá? E ainda na mesma página nós tínhamos uma outra pergunta, né? Há quanto tempo o plástico existe? Em sua opinião, esse material tem muito ou pouco tempo de existência? Como você acha que seria a sua vida sem o plástico? É difícil de responder, né?
Porque se nós formos observar, a maior parte de tudo que a gente faz na vida tem envolvimento do plástico em questão, né? Mas vamos lá. O plástico, para vocês terem conhecimento, ele foi inventado há pouco mais de 100 anos, né? A criação pode ser considerada recente se comparada ao tempo de existência com relação à espécie humana. Então, é de longa data, né? A gente precisa pensar que esse plástico, né, ele se predomina na composição de muitos objetos que são fabricados e que é difícil, né, que é difícil imaginar como seria, né, a vida atualmente sem esse tipo de material, tá? Então, assim, ele é importante? Ele é, mas ele também traz prejuízos? Ele traz prejuízos. Então, se conscientemente nós conseguirmos diminuir a concentração do uso desse plástico no nosso dia a dia, nós vamos fazer um bem enorme, né, para o meio da natureza. E não é só isso, né? Não fica só nesse conceito. Nós temos que pensar também no critério de que o que eu faço para esse tipo de material? Será que eu consigo fazer uma seleção desse material? Será que eu seleciono esse material? Será que eu faço a reciclagem desse material? Isso é super importante, né? É super importante, tá? E lá na página 11 nós tínhamos um textinho, né? E nesse textinho ele dava assim, duas perguntas para nós, a letra A e a letra B. Vamos fazer a pergunta juntos e vamos fazer a resposta das duas juntas, tá? A primeira notícia, ela informa que há um grande depósito de lixo no Oceano Pacífico. Como a costa brasileira é banhada pelo Oceano Atlântico, é possível afirmar que o Brasil é afetado por esse problema? Justifique. E a letra B, de cunho pessoal, ela pergunta, em sua opinião, o plástico cria ou soluciona problemas? Argumente utilizando as informações das notícias. Então é óbvio, você teria que utilizar a notícia acima para você conseguir responder essa questão de uma maneira geral. Essa pergunta seria muito interessante, por quê? Porque vocês tinham lá como critério um vídeo que eu passei para vocês, lembram-se? Sobre o problema do lixo. Esse videozinho ele acrescentaria essa nossa resposta aí, de uma maneira geral, tá?